Ele é um livro que ele tem muitas figuras, né, ele é um livro, não sei se dá para captar direitinho na câmera, mas ele tem muitas ilustrações aquareladas, né, elas são a minha ideia é que ele fosse artístico mesmo, porque a história se trata de um artista. A história é toda voltada para um artista que tem instrumentos que ele mesmo criou, que são os seus lápis, e ele está fazendo uma grande obra, né, qualquer semelhança com o nosso Deus e a sua obra não é coincidência. É exatamente isso que eu queria passar. Por isso, por ter essa característica de ter beleza, né, de ter arte, ele precisava de um formato maior. Então, ele é 21 por 21, ele não é um livro normal 14 por 21. Você falou uma coisa que é interessante, né? Ah, quando foi que você começou a gerar esse filho? Ele começou a ser gerado quando? Foi algo recente ou foi um filho que começou a ser gerado muito tempo atrás? Fala para mim. Esse filho é prematuro, né? Ele nasceu de 6 meses. Em outubro do ano passado. Eu tenho até cautela de contar essas histórias, né? Porque eu não quero espiritualizar muitas coisas, mas tem coisas que são espirituais e são mesmo, né? É, quando eu acordei um dia no mês de outubro, eu nem sei dizer para você que dia, eu só lembro que era outubro, porque estava começando a ficar frio. Sabe aquele momento que você acorda e você começa a ter os primeiros pensamentos? E os meus primeiros pensamentos daquele dia foram essa história completa. Essa história veio completa na minha mente. Num dia acordando, sem esforço nenhum, sem pensamento, sem reflexão nenhuma, ela veio completa na minha mente. E eu entendi a história que estava ali dentro. A história falava muito comigo. E eu sentia também que essa história poderia falar com muitas outras pessoas. E eu sentei em 2 semanas e terminei a história. Quando eu terminei a história, eu falei assim: bom, eu preciso testar essa história, né? Ver se essa história faz sentido para outras pessoas. E comecei a enviar a história para pessoas que eu tenho confiança. Minha família, professores, médicos. Eu queria que pessoas de diversas especialidades lessem, porque é uma história simples, mas é uma história, é uma fábula, é uma ficção. Né? Então eu queria ver se fazia sentido tudo aquilo que estava dentro do meu coração para outras pessoas. E a princípio, eu queria muito atingir o meu público que eu trabalho semanalmente, que são os adolescentes e crianças. E também tem um grupo de mulheres, mas eu imaginei que esse livro ia atingir inicialmente esse grupo, né? Apesar dele não ser um livro infantil, não ter ilustrações infantis, não ter traço infantil, ele é um livro de arte, né? Ele é um livro bonito. Mas eu tinha esse objetivo inicial. E quando eu mandei para as pessoas, eu mandei para adultos. E eu esperava, né, que eles dessem um retorno, falassem: ah, tá, que ficou bom, tá, as crianças vão gostar, os adolescentes vão gostar. E o retorno que eu tive foram de algumas pessoas contando testemunhos que tiveram com o livro. Olha, Deus falou comigo e eu comecei a chorar quando eu li tal parte. Aí eu, começou a chorar? Mas por que começou a chorar? Porque não é um livro dramático, né? Não é um livro, mas eu sei que carrega um recado. Eu sei que o livro tem uma mensagem muito forte do evangelho, que eu fiz questão de que tivesse presente. Apesar de não ser um livro, obviamente, cristão. Se você pensar em materiais como... eu não quero citar nomes e parecer pretensiosa, porque jamais eu vou chegar aos pés dele, mas uma inspiração para mim é o C.S. Lewis, que produziu Crônicas de Nárnia, e muitos não crentes assistem Crônicas de Nárnia e não conseguem entender como aquele leão deu a vida por aquele menino, mas nós sabemos por quê. Então, o livro também ele é assim, ele pode ser lido para qualquer público, crente ou não crente, que a história já faz muito sentido, mas para quem tem Jesus e lê o livro, ele é um sopro de ar fresco, né, sobre o evangelho na nossa vida, é trazer a nossa vida para a realidade, o que de fato importa, o que de fato deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo em gastar a nossa vida, quem é Deus, quem somos nós, qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito. E tem trechos do livro que falam muito comigo, né? Cada pessoa que falou, e foram pessoas assim distintas, missionários que estão há muito tempo no campo e falaram: olha, Deus falou comigo nessa parte aqui e desbloqueou uma coisa que estava bloqueada há anos. E eu falei: como? Eu mesma me surpreendi, né? Em tão pouco tempo. Eu também tive a oportunidade de dar aula na minha turma.
eu tenho uma turma com 20 crianças, e eu dei uma aula sobre o livro. E eu queria saber como seria a reação delas. Primeiro, elas ficaram muito felizes da professora ter um livro, né? O livro era da professora. Isso tinha um gostinho especial para elas. E quando eu li a história, elas entenderam a história toda. E a história era muito bonita, de fato, tinha um artista, tinha uma cidade, se passa numa cidade, numa vila, e há muita expectativa sobre a obra de um artista, e esse artista é muito zeloso, ele tem lápis muito preciosos que ele mesmo fabrica, e ele guarda numa caixa muito valiosa também. Tudo isso tudo isso tem significado, né? E o final, a grande expectativa é pela apresentação dessa obra. E o livro todo gira em torno disso. Então, quando chega no final, as crianças entendem. E aí, quando eu terminei com a minha aula de moral evangélica, eu falei assim: vocês entenderam a história? Todos disseram sim. Meus alunos têm entre 6 e 9 anos. E eu falei assim: então, vocês sabem quem é esse grande artista? Aí eles fizeram uma carinha assim de ponto de interrogação, né? Assim, sabe alguém que criou cada lápis com a sua cor, com a sua função, com o seu propósito? Enquanto eu fazia assim esse gesto sobre eles mesmos falaram: "Ah, é Deus! O artista é Deus!" Então eles começaram a desvendar a história depois que eu dei uma pista, né? Eles começaram a desvendar a história. Então nós somos os lápis, porque no meio da história, eu não posso dar spoiler, né? É isso que eu pensei, cuidado, não dá spoiler, deixa o Não povo posso, tem que ter curioso. cuidado. É. Tem um lápis que se quebra, né? E uma das minhas alunas falou assim: ué, mas ele não sabe fazer lápis, por que ele não joga esse fora e faz outro? Eu disse: você vai entender no final que ele não é do tipo que joga o que é seu fora, ele conserta, ele restaura o que se perdeu. Aleluia, que lindo. Então, ela ainda não tinha entendido de quem se tratava, né? No final, ela falou para mim: ah, é claro, Deus não joga ninguém fora. E é muito bonitinho, porque eles são muito pequenos ainda.